Vamos falar sobre o que você precisa para abrir seu próprio estúdio de tatuagem? Que eu penei demais quando eu tava começando pra achar aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social e que eu quase não via ninguém falando sobre. As únicas dicas que eu conseguia achar na época eram em blogs, mas ainda assim eu ficava com várias interrogações porque ninguém falava sobre isso de uma forma explicadinha e ninguém dava check no que eu realmente precisava saber para conseguir abrir meu estúdio de uma forma regulamentar. Eu vou começar dando pra vocês um resumão bem breve de como que eu comecei na tatu, pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi essa história. Quando eu decidi começar a tatuar, foi na verdade porque eu queria minha liberdade financeira, eu queria poder começar a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Eu já pintava parede, já fazia desenho, trabalhava como freelance, fazia animação. Eu sou formada em design gráfico, mas na época eu ainda não podia atuar com isso. Porque para poder trabalhar nas empresas como designer, eles pedem que você tenha pelo menos uma quantidade certa de períodos. E eu ainda não tinha atingido esse período, eu ainda não tinha atingido todas as matérias que eles pediam. Então, por mais que eu tivesse experiência, eu não tinha como provar. E foi aí que eu decidi começar a trabalhar como tatuadora. Na época não tinha ninguém pra ensinar, os estúdios não aceitavam, era muito difícil conseguir alguém que realmente fosse dar aula pra você. Os professores que tinham ou eram muito caros ou eram muito ruins, mas mesmo assim eu penei e fui até o final pra conseguir aprender. Eu achava que ia ser mais um hobby, porque foi um início bem complicado, mas depois eu comecei a me apaixonar demais pela tatuagem. A minha mãe é psicóloga e meu pai é advogado, e eles falaram pra mim que a gente podia dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Assim eu ia conseguir tatuar no escritório deles enquanto eles não estivessem usando. Eles tinham um escritório pequeno, de mais ou menos 20 metros quadrados, em que eles dividiam. E aí eles falaram que eu também poderia usar, desde que eu conseguisse esconder todas as minhas coisas. Então era tudo retrátil. Toda vez que eu ia tatuar, eu precisava montar e desmontar. E aí, quando eu terminava, eu tinha que esconder todas as minhas coisas para não ficar visível aos olhos. Foi aí que eu decidi começar a estudar o básico sobre finanças e entender melhor como guardar meu dinheiro. E a partir disso, eu comecei a guardar cada centavo que eu ganhava. Eu gastava somente com o estritamente necessário. Se não era necessário, eu não ia gastar meu dinheiro. Mas é necessário assim, tipo, vida ou morte. Porque eu tinha um objetivo e eu precisava me determinar até o final. Hoje, em 2026, existem várias formas de você começar a tatuar. No caso, tem locação de bancada, aluguel, tem como você trabalhar por porcentagem, você trabalha no estúdio e acaba dando uma porcentagem do quanto você ganha, tem uma infinidade de opções. Só que naquela época, em 2018, não era bem assim. E nesse percurso, a tatuagem mudou muito. Então, depois de um ano guardando cada centavo que eu ganhava, eu consegui juntar uma reserva de emergência para abrir o meu próprio estúdio. É uma reserva de emergência, Érica, e aí que tá o pulo do gato. Vocês precisam entender minimamente dessas coisas para vocês poderem ter um negócio seguro. A reserva de emergência é quando você junta no mínimo 6 meses a 12 meses dos seus custos fixos. O que seria o custo fixo? Aluguel, condomínio, IPTU. São custos que são inegociáveis, você não pode deixar de ter. Então eu juntei eu fiz uma reserva de emergência, se eu não me engano, de 6 a 8 meses, que é o mínimo que você tem que ter. E aí sim eu comecei a abrir meu próprio estúdio. E por que você precisa de uma reserva de emergência? Vamos supor, nós que somos autônomos, que trabalhamos sem carteira assinada, a gente tem uma renda irregular. Ou seja, pode ser que num mês a gente ganhe muito, pode ser que num mês a gente ganhe R$0. Então, se você tá lá num estúdio que é alugado, e aí tem um mês que do nada ninguém mais, nunca mais vai tatuar com você, todo mundo fala, não vou mais fazer tatuagem esse mês. Vamos supor, carnaval, que ninguém quer tatuar. Carnaval, ninguém vai fazer tatuagem. Como é que você vai fazer? Você vai ficar devendo? Você vai ficar devedor da sala? Vai correr risco de sujar seu nome? Não, você precisa ter uma reserva de emergência para caso você não consiga tatuar, você poder pagar aquele aluguel ali e não perder a sala. Então, a reserva de emergência ela é muito importante por isso. Eu sei que é muito difícil, às vezes, juntar 6 meses, 8 meses, um ano que seja de reserva de emergência. Mas se você não consegue juntar tudo isso, pelo menos 3 meses é essencial que você tenha antes de começar qualquer negócio. Vamos supor que meu custo total dê R$2.000, então eu preciso ter R$12.000. 6 meses, 6 vezes 2, R$12.000. Tô até aqui fazendo a conta na minha cabeça porque, gente, sou de artes, não sou de exatas. Na época, como eu fiquei muito tempo juntando dinheiro, eu já tinha condições de alugar uma sala maior, mas eu ainda não sabia muito bem como é que funcionava essa questão de legalização. E foi aí, então, que eu comecei a namorar com o Vitor, que era meu amigo de infância. Ele sempre desenhou também, amava desenhar, mas já tava há séculos, anos, mais de 10, 12 anos sem desenhar. E aí, quando ele começou a namorar comigo, ele fazia engenharia.
E aí eu já tatuava e ele se reencontrou nessa profissão, na área das artes, e pediu pra eu ensinar ele a tatuar. Então antes aquela sala que era só minha, de 25 metros quadrados, não dava mais pra nós dois. Não tinha como os dois ficarem juntos naquela sala. E aí que começa todo o rolê. Ele embarcou na minha ideia, eu já queria um lugar grande, eu já queria um lugar maior. Então a gente decidiu abrir a Âmbar. E quando a gente decidiu abrir a Âmbar, a gente queria que fosse uma coisa 100% legalizada, totalmente de acordo com as regulamentações. E aí que começou toda a jornada de estar dentro do regulamento sanitário e dentro de todos os parâmetros. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas abrir um estúdio de tatuagem é equivalente a abrir um consultório médico. Então começou a nossa busca pelas salas e escritórios comerciais. Muitas taxas e impostos que até então a gente não sabia da existência. Para abrir um estúdio ou uma sala comercial, você precisa de um alvará. Qualquer empreendimento precisa de um alvará. Mas dependendo do nível de risco do seu trabalho, é muito mais difícil conseguir esse alvará. E não é qualquer sala que permite esse alvará. Não é toda sala, rua, prédio comercial que vai ter estrutura para atender um estúdio de tatuagem. Para vocês terem ideia, quando eu e o Vitor a gente estava procurando, a gente achou uma sala perfeita, grande, aberta, tinha pia, tinha tudo que a gente precisava, a gente praticamente não ia precisar fazer a obra, e ainda assim, quando a gente foi jogar lá no site para ver se a gente poderia botar o alvará nela, foi negado. Eles falaram que não tinha como, que aquela sala não tinha estrutura para receber um estúdio de tatuagem. Sendo que um dos motivos foi principalmente por causa só do andar. A sala já estava pronta, dividida em seções, separada a parte da pia, e ela praticamente deixou meio a entender que só não podia por causa da altura do andar. É, porque era no 5º andar, então segundo eles ia ter muita circulação de pessoas para aquela sala ali. Ficamos frustradíssimos, mas então a busca começou toda de novo. Então a primeira coisa é, primeiro você acha um lugar que aceite o alvará. Depois você começa o aluguel. Não tem como você primeiro alugar e depois você pedir o alvará, porque é bem mais arriscado. Você corre risco daquele lugar ali não aceitar um estúdio de tatuagem. Então, a gente teve que arranjar também um contador. Por que um contador, Érica? Porque é ele que faz esse trabalho de jogar lá no esquema que eles têm da prefeitura, de jogar várias salas e ver qual é que a prefeitura vai autorizar e qual é que eles vão permitir que tenha alvará para um estúdio de tatuagem. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Sobre o contador, eu não sou MEI, eu sou simples. Eu vou deixar para vocês uma explicação, uma descrição aqui sobre o que é MEI, o que é simples e qual o perfil que a sua empresa se encaixa. Você também vai precisar contratar uma coleta de resíduos, perfuro cortantes e infectantes, que seja regulamentada aí pela sua cidade, pela prefeitura, que seja reconhecida pela prefeitura, porque muito provavelmente você também vai receber visita da Anvisa ou da coleta da prefeitura. Além disso tudo, você também precisa lançar as suas notas fiscais para a prefeitura. Então você vai precisar declarar quanto que você recebeu em cada cliente, quanto que você faturou naquele mês. No caso simples, na área da tatuagem, é 6% de impostos em cima de qualquer tatuagem. Então eu escrevi para vocês alguns pontos para não esquecer, porque é muita coisa. Então a gente vai precisar pagar os impostos de contador, aluguel, condomínio, coleta de lixo, perfuro cortante, infectante, valor do licenciamento anual. Você paga um valor anual. Então esse licenciamento ele precisa estar atualizado todo ano, porque senão ele não serve de nada. Então, além disso tudo que eu falei, tem alguns detalhes importantes também. Você vai precisar de um armário de estoque. Esse armário de estoque ele tem que estar longe de umidade, então ele não pode ser perto da pia. Se você quiser uma área de alimentação, essa área tem que estar longe da área de procedimento, ela tem que ser dividida. Não pode ter a área de procedimento junto com geladeira, junto com pia de comer. Isso é outro detalhe. Você precisa ter uma pia para lavar as mãos na área de procedimento. Então pia de banheiro não serve, não pode ser pia de banheiro, você vai precisar de uma pia para lavar as mãos. Se você for ter mais de uma bancada no seu estúdio, as bancadas elas precisam estar de 1 metro de distância, pelo menos, de uma da outra. Então as bancadas não podem estar muito próximas. Por isso que naquele caso do estúdio dos 25 metros quadrados, quando o Vitor começou a tatuar comigo, aquele estúdio não dava mais pra gente juntos, porque até dava, né, mas ia ficar com menos de 1 metro ali entre as bancadas, ia ficar tudo muito apertado. Atualmente tem muita gente que escolhe não regularizar os estúdios, exatamente por conta de toda essa burocracia que eu falei. No nosso caso, a gente preferiu, até para dar mais credibilidade para o cliente, para passar mais segurança, porque era uma coisa que era inegociável pra gente, mas cada tatuador entende o que é melhor, o que funciona melhor para si mesmo. Tecnicamente é obrigatório, mas a gente sabe que no mundo da tatuagem tem muitos tatuadores que não regularizam. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Beijo!